Onde você tem construído a sua vida? Que alicerce que você tem colocado? Né? Como está o curso da sua vida? Quando sopram os ventos, quando o rio transborda, quando há crises, dificuldades, onde está firmado a sua vida? Isso é importante. Isso é muito importante para que a gente possa prosseguir, para que a gente possa entender. E pensando nesse assunto, eu cheguei à conclusão que existe pelo menos 3 esferas da nossa vida que a gente tem que dar uma atenção especial. Nós não somos um ser somente corpo, nós somos corpo, alma e espírito, né? E a gente precisa entender os aspectos da vida e a atenção que nós devemos dar e que, de fato, possamos construir bem, edificar e edificar bem. Então, existe 3 aspectos que nós vamos trabalhar nessa noite. Primeiro, o aspecto existencial da nossa vida. O segundo, o aspecto espiritual da nossa vida. E o terceiro, o aspecto missional, ou seja, o ser humano, todos nós aqui, todos nós, aqueles que nos assistem pela internet, todos nós temos esses aspectos na nossa vida e a gente precisa entendê-los e a gente precisa edificá-los, construí-los e construí-los bem. E eu queria usar um texto que está lá em Êxodo, capítulo 17, para que a gente possa falar desses 3 aspectos da vida. Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 1. Só para que você possa entender, Israel estava saindo do Egito, né? E eles fazem uma parada num lugar e começa a acontecer esses eventos que nós vamos ler aqui. A partir do 1 diz o seguinte: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo os mandamentos do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Imagina isso, gente. Queria que você pudesse usar a sua imaginação agora para que você somasse, que você pudesse estar no meio dessa situação. Aconteceu, pois, que o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos, os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, e Moisés pergunta: o que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Ou seja, o povo ficou brabo. O povo ficou nervoso, o povo ficou irado. Agora imagine, às vezes a gente julga a situação, mas não era uma situação tão simples. Por quê? Nós estamos falando de algo básico. Eles estavam pedindo água. Eles tinham saído da sua residência, mal ou bem eles tinham um lugar lá para encostar a cabeça. Eles moravam no Egito, agora eles foram chamados para sair daquele lugar, para que o Senhor pudesse dá-los uma terra. E eles saem, e eles começam agora sem moradia, sem lugar. Agora, as suas posses, que eram o gado, começa a ter sede, eles com medo de acontecer o pior, deles morrerem, eles começam a se preocupar, e eles começam a murmurar, e eles começam a querer fazer o que tinha que ser feito, mas eles não aceitavam aquela situação, preocupado com as suas famílias. Então, se a gente for olhar de uma forma racional, aqui as reclamações desse povo tinha o seu mérito. E eles fizeram ali algo que foi mal diante do Senhor. Eles murmuraram contra o homem de Deus, eles murmuraram contra Moisés, eles murmuraram contra o Senhor, eles queriam chutar o pau da barraca, eles não queriam que aquela situação continuasse. E aí a gente começa a falar do primeiro ponto, que é a nossa vida existencial. Nossa vida existencial, ela cobre tudo que é palpável, tudo que a gente pode tocar.
E se tem uma coisa que faz com que nós fiquemos bravos, nervosos e tentando de qualquer forma fazer com que as coisas funcionem, é quando a gente começa a ter as nossas necessidades privadas. Alguma coisa que é muito importante para nós, a gente não consegue lidar bem com aquilo. A gente começa a ficar irado, a gente começa a ficar nervoso. O ser humano, veja bem, o ser humano ele não é como um animal. O ser humano ele tem um propósito. Se nós formos olhar a vida do animal, ele nasce, ele cresce, ele morre. Correto, gente? O ser humano, ele também tem essas características. Ele nasce, ele cresce e ele vai morrer um dia. Nós sabemos disso. Porém, esse tempo que nós temos aqui, nós temos a necessidade de nós termos um encontro com Deus. E aí começa a nossa vida a fazer sentido. A nossa vida existencial começa a ganhar sentido. Porque se nós não tivermos essa consciência, nós vamos parecer que somos como uma planta, que também nasce, cresce e morre. Por isso que existe tantas crises existenciais, porque as pessoas elas não sabem que elas nasceram para ter um relacionamento com Deus, e esse tempo que Deus nos permite estar aqui nessa terra, Ele usa situações e às vezes provações para que possa nos ensinar que a nossa dependência deve estar no Senhor. E quando nós não entendemos isso, a gente faz mais ou menos o que esse povo fez aqui. Nós nos levantamos contra Deus, nós nos levantamos contra as situações, nós ficamos nervosos, irados, querendo resolver a situação de qualquer forma. Essa é uma característica que a gente tem visto acontecer. E outra coisa que acontece quando nós não entendemos que Deus, nós somos, né, um espírito que nós habitamos num corpo, nós temos uma alma, mas nós não podemos viver a vida dessa forma. O Senhor tem, desde o começo da criação, tem um propósito para nós. E Ele quer que nós venhamos a aprender com as circunstâncias da nossa vida. E isso, o Senhor não abre mão disso. A palavra do Senhor diz que Ele disciplina o filho que ama. E o Senhor usa essas situações da nossa existência, da nossa vida, para que possa nos ensinar alguma coisa. Para que a gente possa desenvolver um relacionamento com Ele. Agora, se nós não suportarmos as provações, nós vamos ter dificuldade e muito, porque nós vamos bater de frente com o plano de Deus e aquilo que Deus muitas vezes está fazendo na nossa vida. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, fala com o seu irmão do lado aí, aprovado. Então não é somente suportar as provações da vida. Nas provações nós precisamos ser aprovados. Aí vem uma promessa do Senhor e diz assim: receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Esse processo da nossa vida existencial, a gente vai ser tratado por Deus. Nós vamos ser ensinados pelo Senhor. Nós vamos ser disciplinados pelo Senhor. Nós não somos animais que somente nascemos, crescemos e morremos. O Senhor nos ama tanto que Ele quer, de fato, nos educar para que nós possamos ter um relacionamento com Deus. Para que nós possamos valorizar aquilo que verdadeiramente tem valor. Se a gente não entende isso, a gente vai começar a trombar nas pessoas. A gente vai fazer o que todo mundo está fazendo. E a gente não vai entender o valor da vida. Que você possa usar, sim, esse tempo de final de ano, 2021, com tantos desafios, com tantas lutas, com tantas situações, para que nós possamos examinar e ponderar a respeito da nossa vida, o valor da nossa vida. Nós não estamos aqui somente por um tempo determinado, para fazer algumas coisas, para envelhecer e para depois morrer. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco para você. Você é um ser eterno.
Você é um ser amado por Deus. Você é um ser escolhido por Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. O Senhor te enviou o seu Espírito para habitar em você e habitar em mim. O Senhor quer nos ensinar coisas eternas. O Senhor quer nos educar nas coisas do reino de Deus, nas propostas que Ele tem para a eternidade para nós. A nossa habitação, ela não termina aqui. E eu falo que nós, a igreja, nós temos falado muito pouco nos últimos dias sobre a questão da eternidade. E quando nós falamos pouco sobre a eternidade, nós nos tornamos uma igreja terrena, uma igreja que só cogita as coisas desse mundo, e a gente esquece que a nossa vida aqui, ela é passageira. O Senhor tem promessas e promessas eternas para nós. E a gente tem que abraçar isso. Senão as nossas perspectivas, elas se tornam muito afuniladas naquilo que eu vou fazer, em mim, no meu mundinho, naquela caixinha que eu vivo, na minha bolha, e a gente começa a perder a perspectiva de algo muito maior que Deus está fazendo em nós, que Deus está trabalhando no nosso coração. Por isso, eu queria que você pudesse, mais uma vez, ponderar a sua vida. Você, hoje, 2021, no final, já em dezembro, último domingo desse ano, será que você está no centro da vontade de Deus? Será que você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer? Será que você está completamente alinhado com a vontade de Deus na sua vida? Isso são perguntas que são válidas e a gente precisa considerar isso. Isso a gente vê e a gente começa a perceber na nossa vida existencial. Então esse povo aqui, eles chutaram o pau da barraca. Eles se revoltaram contra Deus, eles se revoltaram contra o caminho do Senhor, eles se revoltaram contra a vontade do Senhor, eles se levantaram contra o homem de Deus. Por quê? Porque eles tinham uma necessidade existencial e essa necessidade tinha que ser cumprida, querendo ou não querendo. Eles iam fazer o que tinha que ser feito. Se a gente for analisar algumas coisas aqui, eram coisas sérias, mas a forma que eles agiram, eles iraram, eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Tem um versículo que fala muito ao meu coração, eu queria compartilhar com vocês, está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, e diz assim: recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Grande desafio nosso é porque nós não nos conhecemos a nós mesmos. A gente não sabe quem nós somos. A gente não nos conhece como nós deveríamos nos conhecer. E a gente começa a fazer coisas que a gente fala que não faria. A gente começa a se inclinar em alguns assuntos, em algumas coisas, para coisas porque a gente não tem conceitos bem estabelecidos no nosso coração. E aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, às vezes nós somos o maior adversário de nós mesmos. Nós lutamos contra o plano de Deus, nós lutamos contra a obra do Senhor, nós lutamos contra o Espírito Santo, porque nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer conosco. Então, a gente precisa construir essa nossa vida existencial para que não haja um buraco em nós, para que não haja o que eles chamam de vazio existencial. O que é isso, pastor? São pessoas que estão vivas, respiram, conseguem enxergar, conseguem andar, conseguem trabalhar e fazer tantas atividades, mas elas estão vazias. Não existe nada dentro delas. Já não há mais esperança. Já não conhecem o plano de Deus e não conhecem Deus. Então, em nome de Jesus, presta atenção nisso. É Deus falando com você nessa noite. Já chega de viver assim. Você é importante. Você é amado pelo Senhor. Você não é um qualquer. Deus, Ele entrega o seu próprio Filho para que você possa ter vida eterna.
Só que a vida eterna, ela não é tomada depois que você morre. Nós construímos a nossa vida hoje. Nós construímos a nossa vida agora. Quando nós nos prostramos à vontade de Deus e nós andamos no caminho que Deus tem para nós. Nós não podemos nos tornar adversários de Deus, como o povo de Israel se tornou. Eles se levantaram contra a vontade do Eterno. Eles se levantaram contra o propósito de Deus. Eles se levantaram contra o caminho que o Senhor tinha direcionado. E às vezes, o que nós fazemos, nós usamos argumentações plausíveis. Pastor, eu preciso trabalhar, com certeza. Pastor, eu preciso beber água, com certeza. Eu preciso fazer isso, com certeza. Tem muitas coisas que nós precisamos. Mas Jesus, quando estava no deserto, depois de um jejum, e o diabo veio com as suas propostas, e ele estava com fome, você se lembra da história. E o diabo foi oferecer o quê, gente? Pão. E o Senhor Jesus dá uma resposta. Ele fala assim, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então tem coisas que na nossa vida existencial são necessárias, mas nada pode ser comparado à sua eternidade. Nada pode ser trocado por algo que Deus já entregou na sua mão. E a gente não pode ser uma igreja, um povo que despreza as coisas que Deus tem nos dado. Então, faça essa avaliação nesse ano que está terminando, mas um ano que está começando. Se de fato, como nós estamos vivendo a vida que Deus, a simplicidade da vida. Como nós estamos lidando com as necessidades básicas. Será que nós estamos trocando os valores? Será que nós estamos trocando as nossas prioridades? Será que nós estamos colocando Deus em segundo, terceiro, quarto lugar na nossa vida? Será? Eu acho que são perguntas que são válidas. E assim a gente vai construindo uma vida que é saudável diante do Senhor. Então, isso é muito importante, porque quando a questão das necessidades básicas começam a pegar, a gente começa a tomar atitudes. E a gente passa por cima de Deus, a gente passa por cima daquilo que é ensinado, aquilo que a gente sabe que não pode passar. Outra coisa, também está nesse texto, sobre a questão, se você olhar, o mesmo texto, capítulo 17, a partir do 8 ali, começa a falar sobre o ataque que sofreu, logo depois desse povo murmurar contra Deus, se levantar contra a vontade do Senhor, acontece imediatamente um ataque do inimigo. A Bíblia fala que os amalequitas se levantaram contra Israel. Quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram uma tribo seminômade, eles viviam no sul de Canaã, eles se levantam contra Israel e eles atacam o povo de Deus. E ali, a história nos conta, a Bíblia nos conta que Moisés, pode colocar para mim, por favor? Não. Êxodo capítulo 17, a partir do 8. Do 8. Porque eu não coloquei, não. Não, Êxodo 17, a partir do 8. Deixa eu contar para vocês enquanto ele acha lá. O povo é atacado por essa tribo de amalequitas. Moisés, ele vem e ele chama o seu escudeiro, o homem mais de confiança que ele tinha, que é Josué, e ele coloca Josué. Josué chama os seus homens de confiança e eles vão para o vale lutar contra os amalequitas. Josué sobe no cima do monte e ele começa a interceder. Mas a Bíblia diz que as suas mãos eram pesadas e ele começa a se cansar. Nesse meio tempo vem Arão, segura a sua mão de um lado, outro que estava ali
Moisés segura a mão do outro lado, eles colocam uma rocha, uma pedra, porque o homem já estava... Moisés tinha mais ou menos ali 120 anos por ali, ele cansado, eles colocam uma pedra e ele começa a interceder. Toda vez que ele levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele cansava as mãos, Israel começa a perder a batalha. E aí, quando eles resolvem, a Bíblia fala que Josué desbaratou o exército dos amalequitas. O que isso está me ensinando, gente? O que isso nos ensina? Além de uma vida existencial que nós temos que tomar cuidado com ela, nós temos uma vida espiritual e a gente se esquece disso. Em nome do Senhor Jesus, nunca se esqueça disso. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne. Ou seja, existe um contexto espiritual aqui, mas contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Ou seja, a vida espiritual, a gente não pode se esquecer que ela é real. Talvez a gente não vê os inimigos, mas existe inimigos se levantando contra a igreja, contra a sua vida, contra a sua família todo o tempo. E a gente acha que isso, a gente até sabe que existe, mas a gente começa a se esquecer. A gente começa a entrar num estado de distração e a gente esquece que existe um mundo espiritual. E esse mundo espiritual, ele está em volta. É tão real quanto o mundo físico. A vida espiritual é tão real quanto a vida existencial. Está aí do seu lado. O mundo espiritual está aí, aqui e agora. A palavra do Senhor diz lá em Êxodo, capítulo 6, diz assim: a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Existe uma luta, existe um combate que está sendo travado. Nós somos um espírito, estamos aqui, possuímos uma alma e habitamos num corpo, então nós precisamos entender que a gente não pode se esquecer que a gente está envolto nisso. E a gente precisa construir uma saúde espiritual. Como que a gente faz isso, pastor? A gente tem que ter uma vida com Deus. A gente tem que ser gente que ora. A gente tem que ser gente que busca. A gente tem gente que jejua. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não precisa responder, não precisa levantar sua mão e nem precisa se manifestar não. Só no seu coração. Queria que você respondesse. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você entrou num propósito com Deus? Qual foi a última vez que você se derramou na presença do Senhor por alguns dias, ou entrou em consagração diante do Senhor? Gente, uma vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, requer isso, porque existe um mundo espiritual, existe uma batalha espiritual acontecendo. Não pense que todas essas questões que estão acontecendo, não somente no âmbito igreja, cidade, mas o que está acontecendo no mundo hoje, não pense que não tem um grande contexto espiritual por trás disso tudo. E às vezes nós temos uma forma errônea de pensar e ver tudo de forma natural. Lembra que eu falei como a igreja tem se tornado terrena? E a gente se esquece que existe um contexto espiritual. Gente, como que aconteceu aqui depois que houve murmuração do povo, onde o povo se levanta contra Moisés e querendo matá-lo, apedrejar, significa matar, tá gente? Eles queriam eliminar Moisés. Eles queriam chutar o pau da barraca com a proposta de Deus para eles. Eles ficaram irados. Mas imediatamente o mundo espiritual se levanta. E ali os amalequitas começam a atacar o povo de Deus. Será que é uma coincidência? Aconteceu ali não tinha nada mais para fazer? Será que era a hora ou não daquele povo ser atacado? Glória a Deus que o Senhor levanta Moisés e Moisés intercede. A Bíblia diz quando ele levantava a mão, ou seja, quando havia intercessão, quando havia oração, quando havia disposição para buscar a Deus, Israel perseverava e estava conseguindo
ganhar a guerra, mas quando as mãos do homem de Deus, em outras palavras, quando o povo de Deus afrouxa os braços, quando o homem, a mulher de Deus já não ora mais, já não busca mais, já não intercede mais, já não consagra mais, já não busca mais, a vida existencial começa a receber. Porque existe uma batalha no âmbito espiritual, e a gente tem que entender isso. Então, o que aconteceu aqui? A história dos amalequitas, eles vêm e atacam, Moisés vem, começa a interceder, e aí, o que nós aprendemos como chave, o que foi ali que aconteceu, que houve a vitória? O que aconteceu? Houve unidade, e às vezes a gente vê que falta. Na nossa luta espiritual, nesse contexto espiritual, falta unidade. Acho interessante quando você começa a analisar o texto, você vê que houve unidade entre Deus e Moisés. Moisés não fez aquilo por um acaso, ele sabia que ele precisava de Deus. Houve unidade entre Moisés e Josué. Josué foi e obedece aquilo que Moisés manda ele fazer, ele vai para o vale e começa a lutar. Houve ali unidade entre Josué e os seus comandados. A Bíblia diz que Josué escolheu homens escolhidos, a dedo ali foram escolhidos por Josué para poder estar juntos na batalha. E houve unidade entre Moisés e aqueles dois que estavam ali fazendo um papel muito importante, sustentando as mãos do homem de Deus. Então, a gente vê que na nossa batalha espiritual, na nossa luta, na nossa vida existencial, existe a necessidade que nós possamos trabalhar a unidade do corpo de Cristo, a igreja, a unidade dentro da família, a unidade dentro da igreja, a unidade dentro do seu trabalho. A unidade, ela vem, é um princípio espiritual. Onde há unidade tem força. Onde não há unidade, a gente vê que a força ela começa a ser perdida. Houve unidade ali e eles começam a vencer. Outra coisa que houve ali nesse contexto é disposição. Houve disposição para lutar, pois Moisés estava intercedendo, subiu o monte, mas Josué foi lá no vale lutar contra o exército dos amalequitas. Então, na nossa construção dessa vida espiritual, vai ter que ter luta, vai ter que ter disposição, vai ter que ter esforço da sua parte, da minha parte. Isso não vai acontecer só observar, isso não vai só acontecer se a gente ficar olhando as pessoas fazendo. Eu vou ter que me dispor a querer fazer aquilo que tem que ser feito. Eu preciso de aprender, se eu não sei, a orar. Se eu sei orar, eu vou perseverar em oração. Eu vou buscar a face do Senhor nesse ano que começa. Eu vou me dispor a ser um homem de oração, uma mulher de oração, uma mulher de intercessão, um homem que intercede. Gente, isso é parte da nossa caminhada. Então, mas isso eu tenho que me dispor a fazer isso. Não vai acontecer. Por quê? Porque às vezes as mãos cansam. O que é isso? Às vezes o nosso físico, as nossas prioridades, as nossas vidas, às vezes muito ocupadas, não permitem que nós venhamos a desenvolver uma vida na presença de Deus. Então a gente tem que quebrar esse ciclo de só estar envolvido com muitas coisas e não envolver de fato com aquilo que é importante nós nos envolvermos. Então, tem que ter disposição. Isso não vai acontecer se nós não nos expomos a fazer. A igreja é um corpo. A igreja, ela está com as portas abertas. Às vezes a gente vem e escuta as pessoas fazendo, eu queria fazer alguma coisa na igreja. Uma coisa que você pode fazer, que vai ser muito bem-vindo, você poderia orar por nós. Você poderia se dispor a estar orando pela igreja, você poderia estar somando aqui, porque existe uma luta espiritual em todos os aspectos, porque o inimigo das nossas almas se levanta contra tudo que se faz no nome do Senhor. Ele se levanta contra a vida dos nossos filhos, ele se levanta contra as nossas famílias, ele se levanta contra os matrimônios, ele se levanta porque você é importante para Deus. E quando ele te atinge, ele atinge o eterno. Você tem o Espírito Santo de Deus. E você foi chamado para que você possa enganjar nessa luta, mas envolve sim disposição da sua parte, envolve sim
crer nisso que nós estamos falando. Até o próprio Moisés precisou de ajuda. Não foi? Estava cansado. Então o que eles fizeram? Você não pode orar, então você vai ser aquele que vai arredar a pedra. Você não quer orar, então você vai ser aquele que vai segurar as mãos. Você não pode orar, você vai aquele que vai lá para o vale lutar com o exército. Ou seja, alguma coisa é necessário que você possa se envolver, porque a batalha é real e nós temos que, de fato, entender que se existe uma vida existencial, física, palpável, existe também uma realidade espiritual, e essa realidade é tão real quanto o que você está vendo aqui agora, as pessoas do seu lado. A gente tem que crer nisso, crer nisso. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai entender o que eu estou falando. Você já percebeu alguns dias que você está completamente desanimado com as coisas de Deus? Você já percebeu, às vezes você não tem força para fazer nada, nada. Você tem força até para trabalhar, você consegue trabalhar. Fisicamente você consegue funcionar, mas espiritualmente você está cansado, exausto. Você não consegue se mover. Isso se chama batalha espiritual. Você já percebeu, às vezes, que você está triste, desanimado da vida, desanimado do mundo, desanimado da sua família, desanimado dos propósitos, dos planos, dos projetos que Deus colocou no seu coração? Isso se chama, quando isso acontece, se chama opressão. Isso é uma batalha, uma forma de batalha espiritual. E a gente tem que ser maduro o suficiente para entender isso e nos posicionar espiritualmente para a gente lutar as batalhas. Você não pode ser um povo passivo, um povo que não entende os princípios espirituais. Nós precisamos batalhar. E talvez você fale assim, pastor, eu não consigo. Então você é aquele que pega na mão. Você é aquele que arreda a pedra. Você é aquele que vai estar fazendo alguma coisa para que no momento certo você também possa estar orando. Mas enquanto você não ora, você pede ajuda para que alguém possa orar por ti. E assim, o fogo de Deus que muitas vezes está querendo apagar no seu coração, começa a acender outra vez. O que não pode deixar é esse fogo de Deus apagar em você. Porque se o fogo de Deus apaga em você, você se torna um homem como outro comum. Lembra o que aconteceu com Sansão? Sansão, ele tinha poder, porque o poder estava no seu cabelo, mas um dia o cabelo dele foi cortado. Ele perde. A unção de Deus está sobre você. Mas essa unção de Deus, ela não pode ser apagada. Você tem que tomar posse daquilo que Deus te deu e falar assim, eu não vou me entristecer, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu não vou. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Não pode. Chega de ser um povo facilmente atingido. A sua casa ela não pode ser volúvel desse jeito. A sua casa ela não pode estar exposta do jeito que você está deixando ela estar exposta. Eu estou deixando estar exposta. Está deixando. Por quê? Porque você é o valente. Você é aquele que Deus levantou para tomar conta da sua casa. Para que no mundo espiritual você seja aquele que está lutando espiritualmente para que a tua casa não esteja com os muros derrubados. Para que a tua casa não esteja exposta aos ataques do inimigo sobre ela. Mas a gente tem que crer nisso. E isso requer disposição da sua parte para que isso aconteça. Outra coisa que a gente vê ali, uma chave, é a questão da estratégia. Ou seja ministerial, ou seja, pessoal, a gente precisa de ter as nossas estratégias, ou seja, não vai acontecer se nós não nos dispusermos a fazer aquilo que Deus já nos mandou fazer. Quem crê que o homem e a mulher de Deus precisam orar aqui? Levanta a mão. Todo mundo crê? Não entendeu? Todo mundo crê ou não? Está fraco. Amém? Então por que a gente não ora? Quem crê que o homem e a mulher de Deus precisa jejuar? Que levanta a sua mão, assim, levanta-se, deixa eu ver. Todo mundo crê? Amém? Por que a gente não jejua? Quem crê que a gente precisa interceder? Que a gente precisa de fato levantar os muros? Todo mundo crê. Mas por que a gente então não intercede? Então,
você vê que há incoerência, muitas vezes, a gente fala uma coisa, mas faz outra. Eu vejo que a gente não está entendendo que existe um contexto, que existe uma vida espiritual, que é tão real quanto a vida existencial, só que a gente está sendo distraído por muitas coisas, e a gente não está fazendo, né, atuando, crendo, agindo da forma que nós deveríamos. Em nome de Jesus, não permita que isso aconteça mais um ano. A gente não sabe se a gente consegue perseverar um ano se a gente não nos levantarmos, se nós, de fato, né, tomar a responsabilidade das nossas vidas. Lembra que eu falei que existe uma natureza divina na nossa vida, mas existe uma natureza humana. Deus, Ele colocou sobre o ser humano a responsabilidade das nossas atitudes e das nossas ações. E quando a gente entende um princípio espiritual, o que nos resta é obedecer aquilo que foi explicado pelo Espírito Santo. É o Senhor Espírito Santo que nos convence, Ele que nos ensina. E a gente, uma vez que a gente aprende isso, a gente opera pela fé naquilo que foi aprendido. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Amém, irmão? Então vamos lá. Outra coisa que a gente tem que aprender em nome de Jesus. Primeiro, como lidar e como nós vamos crescer, como nós vamos edificar a nossa vida existencial. Número 2, como nós vamos nos posicionar e como nós vamos, né, entender e agir em cima dessa verdade, que é a verdade da vida espiritual, que está aqui. Nesse momento que nós estamos falando aqui, existe um contexto espiritual aqui. Existe um contexto espiritual. Talvez os seus olhos não estão vendo, mas existe uma realidade espiritual aqui, mais verdadeira, tão verdadeira quanto o mundo físico. Como você pode ver cadeiras, você pode ver pessoas, você pode ver microfone, você pode ver muitas coisas. Da mesma forma que nós conseguimos ver o que é palpável, existe uma realidade aqui que não é palpável, que não é vista com os olhos, mas ela é tão presente, ela é tão real, quanto tudo isso que você vê. E você precisa crer nisso. Infelizmente, a gente, homens de Deus, mulheres de Deus, têm o Espírito Santo de Deus, mas às vezes não se levantam, como o homem de Deus se levantou aqui, para combater as batalhas da nossa vida. Nós temos que mudar isso em 2022. Nós precisamos fazer a diferença. Nós não podemos sermos passivos a uma realidade espiritual que é tão real e tão séria. Pastor, é sério, gente. Quando o Senhor Jesus, não sou eu que estou falando, foi o Senhor Jesus que disse: o ladrão, ele veio somente para roubar, matar e o quê? Destruir. Graças a Deus o versículo não termina aí, porque ele fala: mas eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância, a gente toma posse dela. Essa vida em abundância, a gente tem que ir para cima dela, a gente tem que crer naquilo que o Senhor Jesus fala. A gente não vai somente ouvir, né, de forma, não. Isso é uma realidade para a nossa vida. A gente tem que tomar posse dessas verdades, abraçá-las. E outra coisa, outro contexto, assim, outra esfera da vida que a gente tem que abrir os nossos olhos, para isso não ser roubado da sua vida, para não ser roubado, né, da sua família, é a questão da nossa vida missional. Então existe vida existencial, vida espiritual e a nossa vida missional. E esse texto, ele me chama a atenção, está lá em Êxodo capítulo 17, a partir do 14. Presta atenção o que a palavra do Senhor diz, você vai entender isso. A palavra do Senhor diz assim: então, disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: portanto, o Senhor jurou: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração a
geração. Em outras palavras, está falando de uma guerra espiritual. Não acabou aqui com a destruição, não. Parece contraditório, né? Porque aqui fala que desbaratou Amaleque, né? Diz aqui, ó, desbaratou Amaleque completamente, mas no texto abaixo fala que haverá, né? Haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. O que está falando? Existe uma batalha espiritual sendo travada ainda. Mas o ponto que eu queria enfatizar aqui é que a palavra do Senhor diz que Moisés edificou um altar e o chamou: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Presta atenção nisso. Isso vai ser importante na sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta que você vai entender onde eu quero chegar com isso. Bandeira é um instrumento que traz unidade. Amém? Você vai ver todo o exército, todo o país, toda a nação, ela tem uma bandeira. Aquela bandeira é o símbolo da nação, é o símbolo do país. E quando existe um combate, quando existe uma guerra, quando existe uma disposição de sair à guerra, eles geralmente levantavam a sua bandeira, ali era o instrumento que todos estavam unidos em um só propósito, numa só missão. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quais têm sido as suas bandeiras? Quais têm sido as suas bandeiras? E eu tenho percebido que isso, infelizmente, isso tem sido a causa de muita gente ter os seus relacionamentos rompidos. Porque as pessoas, às vezes, vão para os relacionamentos e elas vão com mais de uma bandeira. Então, dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, existem bandeiras distintas. Em outras palavras, um está puxando para um lado, outro está puxando para o outro. O mesmo fenômeno acontece dentro das igrejas. As pessoas vêm congregar nas igrejas, mas elas vêm com as suas bandeiras. E cada um levanta a sua própria bandeira. Um quer uma casa nova, um quer um trabalho novo, um quer vencer ali talvez um vício, outro quer uma vida próspera, outro quer isso, outro quer aquilo, e a gente vê uma igreja que tem várias bandeiras, e cada um lutando para a sua, e cada um fazendo o que é necessário para que a sua bandeira, o seu propósito, seja consumado. E aí quando a gente vê um homem de Deus, quando a gente vê Moisés, a Bíblia fala que ele construiu um altar, e ele colocou um nome nesse altar. Sabe qual que é o nome? O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Como está a nossa vida e como está o propósito que Deus colocou sobre ela? A nossa vida missional é isso, é o propósito de Deus. Todos nós aqui, de forma diferente, né? Mas cada um de nós temos dons, talentos, cada um de nós temos ministérios, cada um de nós aqui. O Senhor não nos chamou para que nós viéssemos somente ser espectadores das coisas do reino de Deus. Quando você vai lá no livro, né, de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, essa palavra é importante, a fim que proclameis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Toda vez, presta atenção nisso, a eleição de Deus sempre vem acompanhada de um propósito. Deus nos elege, Deus nos chama, mas Ele coloca junto com isso um propósito de vida. Algo que eu tenho que fazer, algo que você tem que fazer. Eu não quero saber se é grande, se é pequeno, se é largo, se é profundo, mas tem algo aqui na terra que o Senhor te chamou para fazer, que ninguém mais vai poder fazer. É você. O Senhor te preparou, te colocou no lugar certo, te deu as suas faculdades, as suas capacidades, Ele te equipou para que você possa cumprir o propósito que Deus tem para você.
Então, essa construção, essa edificação da minha vida missional, ela é muito importante, porque muitas vezes a gente tem visto as pessoas se aproximando da igreja, se aproximando de Deus, se aproximando do culto, com uma ideia errada daquilo que Deus os chamou para fazer. Existe uma vida que o Senhor Deus, Ele tem para que você possa fazer, né? Algo peculiar, que eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. O que nós temos que fazer então, pastor? Nós temos que nos dispor a entender a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos que nos dispor a andar nos caminhos do Senhor, para que o Senhor, no seu devido tempo, Ele possa esclarecer melhor o que Deus tem para nós. Eu fico pensando se Pedro, quando o Senhor Jesus foi pescar com ele, e Pedro viu aquela pesca maravilhosa, e o Senhor falou com ele: da agora avante, eu vou te fazer pescador de homens. É o que Pedro sabia. Agora, Pedro tinha o seu barco, Pedro tinha a sua companhia, Pedro tinha sua família. Se ele tinha sogra, ele tinha mulher. Ele tinha os seus afazeres. E Pedro também não sabia que um dia ele ia morrer como o Senhor, só que de cabeça para baixo. Eu creio que o Senhor falou com Pedro, foi falando aos poucos, né? A partir do momento que Pedro se dispôs a andar com Deus, Deus foi dando mais a ele, foi entregando mais, foi deixando ele entender um pouco mais daquilo que ia acontecer com ele. Eu creio que cada um de nós não sabemos a totalidade daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas hoje, diante da luz que eu tenho, diante daquilo que eu já entendi hoje, eu tenho que me dispor a seguir os passos do Senhor Jesus. Eu tenho que me dispor a andar em obediência à palavra de Deus. Eu tenho que me dispor a me entregar para que Deus possa fazer através da minha vida o que Ele tem que fazer. Isso, nós seremos julgados não pelas coisas que nós não sabemos, mas pelas coisas que nós já sabemos. Pelo entendimento que nós temos hoje. E eu quero dizer que o entendimento que nós temos hoje é suficiente para fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. E nós não temos desculpa, nós somos sem nenhuma desculpa diante de Deus, porque Deus tem nos ensinado, o que nós temos que fazer é nos dispor a obedecer ao Senhor. E esses aspectos da nossa vida têm que ser de forma intencional trabalhados na nossa vida. Isso não vai cair de paraquedas lá na sua casa. Você tem que entender, eu preciso, dentro daquilo que é existencial, aquilo que é necessário para a vida, eu tenho que me dispor a obedecer a Deus. Dentro de um contexto espiritual que eu preciso entender melhor, eu preciso dar passos para que eu não venha a ser uma vítima fácil na mão do inimigo. Então eu quero construir, eu quero edificar a minha vida espiritual. A minha vida missional, eu quero entendê-la. Eu quero que o propósito de Deus se realize através da minha vida. Eu quero dar passos para que eu cumpra todos os desígnios de Deus e que o Senhor possa olhar para mim um dia e falar o que Ele falou sobre Davi, que ele seguiu, ele cumpriu os desígnios de Deus segundo o propósito de Deus. Ele serviu a sua geração. Eu quero servir a minha geração e eu creio que esse deve ser, para cada um de nós que somos habitação do Espírito Santo, a nossa responsabilidade diante de Deus. E assim, nós vamos construir uma vida que agrada o Senhor. Nossa vida tem um fator divino, mas tem um fator humano. E o fator humano são as nossas responsabilidades de responder àquilo que Deus já está fazendo em nós. Amém? Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.